né? Não é a fonte de crescimento de exportação que a gente tem para os próximos anos. Sérgio, outra perspectiva que a gente tem visto aqui é a recuperação do emprego, né? Isso, pelo que eu vi, principalmente vai acontecer nas economias mais desenvolvidas, aqui, tanto na nossa região, não tanto. Podemos esperar isso e, com isso, podemos esperar uma recuperação do consumo com base nisso? Assim, a recuperação de taxa de desemprego que a gente está vendo agora é mais uma volta para a normalidade que a gente tinha antes da pandemia, que não era uma situação tão favorável. A taxa de desemprego, imediatamente antes da pandemia, estava na casa dos 11,5%, que é uma taxa extremamente elevada ainda. Então, o que a gente está caminhando para ter hoje é uma normalização da taxa de desemprego dos patamares que a gente tinha antes da pandemia. Para melhorar essa taxa, a gente precisaria ter um crescimento mais vigoroso, que é o que não é o que a gente tem para o ano que vem. O crescimento esperado para o ano que vem é zero, com esse cenário tão adverso de juros e político, fiscal que a gente tem para o ano que vem. Crescimento de zero, você não adiciona empregos de forma significativa nessa economia. Então, assim, a gente está tendo uma recuperação mais forte de emprego agora, nesse momento, por conta da retomada da atividade de curto prazo agora. O PIB esse ano vai crescer 4,5% na saída da queda de PIB que a gente teve ano passado, por conta da pandemia, e recuperando empregos no segundo semestre agora, especialmente em serviços, que é o segmento que está voltando com mais intensidade agora, mas para frente, passado o pior momento da pandemia, se a gente tem um cenário de crescimento muito baixo, em torno de zero, não dá para esperar uma grande retomada consistente de emprego. Então, eu diria assim, a taxa de desemprego tende a cair um pouco mais, dos 12,6 que está agora, talvez ainda para o patamar entre 11 e 11,5, mas tende a ficar estagnado nesse patamar, não vejo melhor adicional, tá? E aí entra uma complicação para o ano que vem, que dada a inflação elevada que a gente tem, a renda real acaba sendo corroída, né? A renda real cai muito por conta desse processo inflacionário muito agressivo que a gente tem agora, né? Então, assim, para o consumidor, é um momento ainda difícil. O emprego não deve recuperar com intensidade ano que vem, a renda real corroída pela inflação. Não é um padrão muito favorável para consumo. E esse cenário é pior para nós, aqui na América do Sul, do que em outras regiões do mundo? O Brasil e a América Latina têm suas dificuldades próprias também do ponto de vista político, né? A região está passando por muita turbulência. Ano passado e esse ano não foram anos particularmente positivos para a gente, porque a gente teve questões políticas muito complexas relacionadas à própria pandemia, né? Como lidar com a pandemia e sair dela. A gente viu isso acontecendo aqui no Brasil, a gente viu acontecendo no México. Se a gente pega esses três países principais da América Latina, México, Brasil e Argentina, os três estão com dificuldades crescentes na condução da sua política econômica, com dificuldades de retomar crescimento ao longo dos próximos anos. E com outros países começando a ter dificuldades. Chile está passando também por uma turbulência política muito grande agora, Colômbia também com turbulência política crescente com o presidente atual. Enfim, a América Latina, e aí o investidor olha a América Latina como um grande conjunto de países, não olha um país só, olha toda a América Latina. A América Latina hoje está com uma história um pouco complicada para vender para o investidor externo, né? Então a gente precisa ter mudanças drásticas nos próximos anos para a gente conseguir mudar um pouco esse padrão de piora que a gente está tendo aí nos últimos 2, 3 anos. A gente pode pensar em cenários diferentes ou muito diferentes para, por exemplo, o setor agrícola, ou para quem exporta manufaturados, ou para quem exporta ou produz pelo menos alta tecnologia? Olha, do ponto de vista de Brasil, eu acho que o grande atrativo de exportação vai continuar sendo as grandes cadeias de commodities, especialmente agro, né? Especialmente por conta desse crescimento forte de produção que a gente vai ter, né? A safra deve crescer em torno de 15%, e dado que o câmbio vai continuar favorável, a gente tende a ter um cenário que é positivo para a exportação desses segmentos no ano que vem. Então, eu diria que a gente tem um potencial muito forte de expansão de exportação do agro para 2022, mas as outras cadeias eu vejo um pouco de dificuldade. A gente perdeu competitividade, especialmente em indústria tradicional. O grande comprador nosso era a Argentina, né? Grande parte da exportação de manufaturados era muito concentrada em automóveis, e a gente exportava muito para a Argentina, e a Argentina está em crise profunda nos últimos anos e vai continuar assim ainda durante um certo tempo. Então, eu não consigo ver uma grande capacidade de exportação industrial, salvo segmentos também relacionados ao próprio setor agrícola, né? Máquinas, equipamentos agrícolas, algum material de construção. Esse tipo de maquinário a gente consegue exportar em quantidade e vai continuar sendo um atrativo. Mas, de novo, está relacionado a essa grande cadeia agrícola que a gente tem. E as commodities vão seguir com preços altos, então, os produtos agrícolas?
as commodities, em geral, vão continuar com preços elevados. Quer dizer, houve uma moderação do primeiro semestre para cá, né? Assim, os preços estavam muito elevados por conta das disrupções nas cadeias de distribuição. A gente estava vendo isso acontecer, demanda estava muito forte, né? Consumindo muitos insumos, muitos produtos comoditizados até o começo do ano. Essa diminuição de incentivos, digamos assim, uma certa normalização na cadeia de distribuição, colocou um patamar menor de preços de commodities que a gente está vendo desde o primeiro semestre, né? Para o ano que vem, eu diria que, olha, dado que a gente ainda tem uma demanda forte, a cadeia de distribuição está normalizando, mas essa demanda ainda alta significaria preços de commodities num patamar ainda elevado, menor do que aquele pico que a gente teve no começo do ano, né, primeiro semestre, mas ainda assim preços favoráveis, tá? E preço de petróleo, que é um preço relevante para todas as cadeias no final, porque a gente está falando de transporte, eu vejo preço de petróleo entre 70 e 80 dólares. Não vejo muito mais baixo do que isso, porque justamente o OPEP tem dificuldades fiscais internas que impediria de você ver um preço de petróleo muito mais baixo, né? Petróleo é importante para a arrecadação fiscal desses países, e um preço muito mais alto também incentivaria outros produtores que não é de interesse da OPEP, especialmente o mercado de shale oil americano. Então, assim, 70, 80, talvez mais próximo do pico de 80, por conta da demanda forte de crescimento que a gente tem no ano que vem, me parece mais razoável da gente ver acontecer agora. Então, Sérgio, a gente tem essas commodities, não só os produtos agrícolas, mas você falou aqui também de petróleo, trazendo mais renda para o Brasil, né, de alguma certa forma, no caso dos produtos agrícolas, mas ao mesmo tempo impactando nos nossos custos também, na inflação. Porque a gente está falando de insumos que a gente usa com intensidade, especialmente pensando em metálicos e petróleo, que está na cadeia de transporte, está na cadeia de produção de insumos, porque vai para minério de ferro, vai para aço. Então, você tem uma pressão de custos que vem além do câmbio nos próprios preços. Então, assim, para o exportador, especialmente o exportador industrial, tem essa dupla pressão dos preços que estão subindo. A gente está vendo isso, a pressão que está tendo no atacado desde o início do ano, que está melhorando agora, né? Essa queda, especialmente de preços da indústria de extrativa metálica, está ajudando a uma queda nos preços no atacado, no geral, nos últimos meses. Então, assim, tem um certo alívio, digamos assim, de insumos esperados para o produtor industrial ano que vem, né, pensando na ponta de exportação, mas ainda com câmbio desfavorável. Então, assim, preço pode ajudar de um lado, mas câmbio não ajuda do outro. Então, assim, na média ainda a situação vai estar difícil para o produtor industrial que exporta. E, Sérgio, o problema que a gente viu muito aí desde o começo da pandemia, que ainda não foi resolvido, foi a questão da logística, né? Do transporte aí de navios, impactando um pouco o abastecimento, muitas empresas ainda reclamando disso. Isso já deve ser resolvido em 2022 ou a gente vai continuar convivendo com isso ainda? Os preços de frete caíram com intensidade nas últimas semanas, né? Subiram um pouquinho agora nos últimos dias por conta dos riscos da Omicron, essa incerteza do que pode ter de impacto de crescimento, receio de novo com cadeia de distribuição por conta dessa nova variante, mas eu diria que tem uma possibilidade, uma percepção de que essa normalização da demanda, do crescimento mundial no ano que vem, tende a normalizar preços de fretes. Então a gente pode ver como sinalização também que talvez ao longo de 2022, talvez totalmente não resolvida ainda, mas as cadeias de distribuição comecem a normalizar. Né? E também por conta do fato de que, olha, a demanda vai estar um pouco mais fraca em termos de ritmo de expansão que a gente viu nos últimos 2 anos. Quer dizer, a quantidade de políticas de estímulo fiscal e monetária que a gente teve, especialmente no mundo desenvolvido, isso está saindo do radar agora. É o contrário. Taxa de juros está subindo, não tem mais política fiscal na intensidade que a gente viu desde o ano passado, demanda tende a crescer num ritmo menor. Né? Sendo isso verdade, você tem uma chance aí concreta de normalizar gradativamente as cadeias de insumo, preços de fretes em queda, e aí você tem uma situação que vai normalizando ao longo do ano. Eu diria que começa 2022 ainda difícil, tende a normalizar melhor até o final de 2022. Já começando a encerrar aqui a nossa conversa, você vê algumas regiões do mundo para as quais o exportador deveria olhar mais, porque devem ter um consumo mais pujante ano que vem? Olha, ano que vem, acho que continua, não tem, assim, digamos, um cenário que seja extremamente favorável para o geral das exportações no Brasil. Quer dizer, exportação industrial acho que ainda, infelizmente, continua sofrendo, porque os nossos grandes compradores, especialmente mercados emergentes, não estão ainda em dificuldade.
e os agrícolas vão continuar sendo elemento importante de expansão, né? Tanto pensando China, que é o nosso maior comprador, vai continuar sendo, mas Oriente Médio, África, são players importantes que tendem, dado que são países que vão continuar crescendo com intensidade nos próximos anos, eu acho que tem um caminho importante aí de continuar fazendo parcerias com essas regiões ao longo dos próximos anos. Pensar na África, por exemplo, que fez um acordo comercial histórico no início desse ano, né, de livre comércio entre os países africanos, você tem uma tendência disso tornar a África mais competitiva, crescer com mais intensidade. Ela, de certa forma, pode crescer a produção de alimentos, mas a gente pode olhar a África talvez como um caminho também de exportação de alimentos no futuro. Né? Não é o nosso grande comprador hoje, né? É mais Ásia e Oriente Médio, mas eu diria que tem um caminho aí que a gente pode ter de explorar novas oportunidades para frente. Você vê, então, boas perspectivas aí nos países árabes que ficam no Golfo, no norte da África? Eu acho que sim, a África tem esse potencial por conta do acordo de livre comércio, são países que fizeram reformas ao longo dos últimos anos, com potencial importante de crescimento, tem essas desigualdades, né, são 54 países no final, mas no geral a África tem um potencial interessante, é o país que mais vai colocar a população no mundo nos próximos anos, né, 75% das pessoas que vão crescer no mundo nos próximos 50 anos são na África, né, estão na África, estarão na África, então assim, você tem um potencial muito grande de colocar força de trabalho desses países com potencial de produção e potencial de consumo também. Mesma coisa vale para o Oriente Médio, que vai ter que se diversificar, sair cada vez mais com intensidade de mercado de petróleo por conta da questão ambiental e buscar outras capacidades de produção e também no final de importação. Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco no AmbaCast, por dividir o seu conhecimento e suas análises aqui, que seja ainda melhor o ano que vem do que a gente está esperando, né? Obrigado para você também, um ótimo ano novo, Natal para todos, que 2022 venha um pouco mais leve do que foi esse ano para a gente. Com certeza. E você já sabe, o AmbaCast é o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe, que pertence à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Obrigada por estar conosco. Para mais notícias, entre em nosso site amba.com.br. Até a próxima. Essa foi mais uma edição do AmbaCast. Todas as semanas estaremos aqui para trazer notícias que conectam o Brasil e os países árabes. Até a próxima. Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.